Nosso planeta é uma verdadeira galeria de arte viva? Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo mundo dos animais mais extraordinários que a natureza já criou. Imagine só, enquanto você assiste este vídeo, existe uma criatura no fundo do oceano que parece ter saído de um filme de ficção científica. Ou quem sabe, neste exato momento, um animal com cores tão vibrantes que faria qualquer artista repensar sua paleta de cores está se movendo silenciosamente pela floresta tropical. A natureza é a maior artista que já existiu. E hoje vamos descobrir juntos algumas de suas obras-primas mais impressionantes. Das profundezas das cavernas aos picos das montanhas mais remotas, cada canto do nosso planeta esconde segredos em forma de vida. Você sabia que existe um lagarto que dispara sangue pelos olhos como mecanismo de defesa? Ou que há uma espécie de peixe que literalmente caminha pelo fundo do mar? São histórias que parecem inventadas, mas são absolutamente reais e não para por aí. Temos salamandras que brilham no escuro, pássaros que parecem ter sido pintados com todas as cores do arco-íris e insetos que se camuflam tão perfeitamente que você poderia passar horas olhando para eles sem perceber que estão ali. Cada uma dessas criaturas desenvolveu características únicas ao longo de milhões de anos de evolução. São adaptações que nos deixam boquiabertos e nos fazem questionar até onde vai a criatividade da natureza. Nas florestas tropicais, encontramos sapos minúsculos e coloridos que carregam venenos poderosos em sua pele. Nos desertos mais áridos, existem répteis que desenvolveram formas incríveis de sobreviver sem água por meses. E nas profundezas dos oceanos, bem, lá existem criaturas tão bizarras que parecem ter saído diretamente da imaginação de um artista surrealista. Mas sabe o que é mais incrível? Muitas dessas espécies ainda são um mistério para a ciência. A cada ano, pesquisadores descobrem centenas de novos animais, cada um mais surpreendente que o outro. É como se a natureza nos lembrasse constantemente que ainda temos muito o que aprender. E não podemos deixar de mencionar que cada um desses seres extraordinários tem um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. São peças únicas em um quebra-cabeça gigantesco que forma a biodiversidade do nosso planeta. É por isso que é tão importante conhecer e preservar essas espécies incríveis. Cada uma delas carrega consigo histórias de sobrevivência, adaptação e evolução que nos ajudam a entender melhor não apenas o mundo natural, mas nossa própria existência. Se você ficou impressionado com o que acabou de descobrir, saiba que isso é apenas a ponta do iceberg. Nosso planeta ainda guarda inúmeros segredos esperando para serem revelados. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me conta nos comentários qual desses animais que serão apresentados a seguir que irá mais te surpreender. O reino dos gigantes microscópicos. Você já parou para pensar que existe um super-herói microscópico vivendo bem debaixo dos nossos pés? E não estou falando de nenhum personagem da Marvel ou da DC. Estou falando do tardígrado, uma criaturinha que faria o Superman parecer um amador. Imagina só, um bichinho tão pequeno que você precisa de um microscópio para ver, mas com poderes tão incríveis que cientistas do mundo todo ficam de queixo caído. Eles são conhecidos como ursos d'água. Mas não se engane com esse apelido fofo. Esses caras são verdadeiras máquinas de sobrevivência. Para você ter uma ideia, o tardígrado consegue fazer coisas que parecem ficção científica. Ele sobrevive no vácuo do espaço. Isso mesmo, onde nenhum outro ser vivo consegue resistir, nosso pequeno herói está lá, tranquilo. E tem mais. Ele aguenta temperaturas que vão desde 272 graus negativos até 150 graus positivos. Para comparação, é como se ele pudesse nadar em nitrogênio líquido e depois fazer uma sauna em água fervente. Mas espera, porque a coisa fica ainda mais impressionante. Sabe aquela radiação que todo mundo teme?
Pois é, o tardígrado aguenta 1000 vezes mais do que a dose que seria fatal para a gente. É como se ele tivesse um escudo protetor invisível, e quando as coisas ficam realmente difíceis, ele tem um truque ainda mais incrível na manga. O tardígrado entra num estado chamado criptobiose. É como se ele apertasse o botão de modo hibernação. Ele se desidrata quase completamente, vira praticamente uma bolinha ressecada e pode ficar assim por anos, anos. E quando a água volta, adivinha? Ele simplesmente acorda e segue a vida como se nada tivesse acontecido. É como se esse pequenino ser tivesse descoberto o segredo da imortalidade. Enquanto as condições permitirem, ele pode continuar vivendo e resistindo a praticamente qualquer coisa que o universo jogue contra ele. É por isso que os cientistas consideram o tardígrado como um dos organismos mais resilientes do nosso planeta. Incrível como a natureza consegue criar algo tão pequeno e ao mesmo tempo tão extraordinário, não é? E pensar que existem milhares desses super-heróis microscópicos vivendo suas vidas extraordinárias bem aqui, no nosso mundo. Arquitetos do reino animal, você já parou para pensar que os melhores engenheiros do mundo podem não ser humanos? Pois é, hoje vou te apresentar os verdadeiros mestres da construção da natureza. Imagina só, uma família de castores consegue fazer o que muitas empresas de construção precisam de meses e equipes inteiras para realizar. E eles fazem isso usando apenas seus dentes, isso mesmo que você ouviu. Esses pequenos engenheiros têm dentes incisivos que nunca param de crescer, e com eles conseguem derrubar árvores gigantescas de até 60 centímetros de diâmetro. É como se você derrubasse um prédio usando só a boca. Mas o mais incrível não é só a força deles, é a inteligência. Os castores são verdadeiros matemáticos da natureza. Eles calculam tudo: o fluxo da água, a resistência dos materiais e até criam sistemas de drenagem dignos de um projeto de engenharia civil. E não estou exagerando quando digo que suas construções são impressionantes. As represas que eles constroem podem se estender por centenas de metros. Para você ter uma ideia, é como se fosse do tamanho de 3 campos de futebol enfileirados. Tão eficientes são suas técnicas que engenheiros humanos estudam as construções dos castores para melhorar seus próprios projetos de barragens. Quem diria que estaríamos aprendendo engenharia com esses pequenos arquitetos de pelo? Mas espera, tem mais. Se você ficou impressionado com os castores, precisa conhecer as térmitas africanas. Esses insetos minúsculos constroem verdadeiros arranha-céus naturais que podem chegar a 9 metros de altura. Para você ter uma noção, seria como se nós, humanos, construíssemos um prédio do tamanho do Monte Everest. E o mais fascinante é que dentro dessas torres existe um sistema de climatização natural que mantém a temperatura sempre agradável. É como ter um ar-condicionado central, só que totalmente ecológico. E ainda por cima, elas cultivam seus próprios alimentos em jardins subterrâneos. Isso mesmo, as térmitas são fazendeiras também. Essas histórias incríveis nos mostram que a natureza ainda tem muito a nos ensinar. Enquanto nós gastamos milhões em tecnologia, esses pequenos arquitetos naturais já dominaram a arte da construção sustentável há milhares de anos. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essas maravilhas da natureza, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Mestres da Camuflagem e Mimetismo. Você já parou para pensar como seria incrível poder mudar completamente sua aparência em questão de segundos? Parece ficção científica, né? Mas na natureza isso acontece o tempo todo. E hoje vou te apresentar 2 mestres da transformação que vão te deixar de queixo caído. Imagine só encontrar uma criatura que consegue se disfarçar de 15 animais diferentes. Isso mesmo, estou falando do polvo mímico, um verdadeiro artista da camuflagem que vive nas águas do Indo-Pacífico.
Esse pequeno gênio não só muda de cor como um pintor mágico, mas também transforma seu corpo inteiro para imitar outros animais marinhos. Quer ver algo impressionante? Quando ele quer se passar por um linguado, simplesmente achata todo o seu corpo e começa a nadar colado no fundo do mar, igualzinho ao peixe original. Mas espera, tem mais. Se ele precisar se disfarçar de uma raia venenosa, é só enterrar 6 tentáculos na areia e usar os outros 2 como se fossem as nadadeiras da raia. E quando decide interpretar uma cobra marinha, 2 tentáculos ganham listras amarelas e pretas, e pronto, temos uma serpente marinha perfeitamente imitada. Mas se você achou isso incrível, prepare-se para conhecer outro mestre do disfarce, só que dessa vez em terra firme. Já ouviu falar do camaleão pigmeu de Madagascar? Esse pequenino, menor que uma moeda, é praticamente um show de luzes ambulante. O segredo dele está nas células especiais chamadas cromatóforos, verdadeiras artistas que guardam diferentes pigmentos. E o mais fascinante é como ele usa essas células. Através de contrações musculares microscópicas, consegue reorganizar todos esses pigmentos em frações de segundo. É como se tivesse milhões de minúsculos pixels pelo corpo, criando padrões tão complexos que até outros camaleões ficam impressionados. E não é só para se esconder, não. Esses padrões são como um código secreto entre eles. Através das cores, conseguem expressar emoções e até mesmo suas intenções. É como se tivessem uma rede social própria, só que muito mais colorida e impressionante que a nossa. Não é incrível como a natureza desenvolveu sistemas tão sofisticados de comunicação e sobrevivência? Enquanto nós precisamos de tecnologia avançada para criar efeitos especiais, esses animais já nasceram com superpoderes naturais. Navegadores extraordinários. Você já parou para pensar como alguns animais conseguem fazer viagens incríveis sem GPS ou mapa? É fascinante. Imagina só, as tartarugas marinhas têm uma bússola natural dentro delas. Depois de anos nadando pelos oceanos, elas voltam exatamente para a mesma praia onde nasceram para botar seus ovos. E não é por acaso. Elas detectam o campo magnético da Terra com tanta precisão que conseguem encontrar um lugar específico como se tivessem um GPS embutido. Mas se você achou isso impressionante, espera só conhecer a história das borboletas monarca. Elas fazem uma viagem de mais de 4.000 quilômetros do Canadá até o México. O mais incrível, a borboleta que começa essa jornada nunca chega ao destino final. São suas descendentes, 3 ou 4 gerações depois, que completam a volta sem nunca terem feito esse caminho antes. É como se tivessem um mapa guardado em seus genes. A natureza é mesmo surpreendente, não é? Se você gostou de nosso conteúdo até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal, mas vamos em frente com mais curiosidades de animais. Predadores com superpoderes. Você já parou para pensar que existe uma pequena criatura com superpoderes vivendo em nossos oceanos? Prepare-se para conhecer o incrível camarão mantis. Imagine só, enquanto nós, humanos, conseguimos ver apenas 3 cores básicas, esse pequeno guerreiro marinho enxerga 16. É como se ele tivesse uma visão em Ultra HD com recursos que nem nossos melhores equipamentos possuem. Mas não para por aí. Seus olhos especiais podem detectar luz ultravioleta e padrões de polarização que são totalmente invisíveis para nós. É como se ele tivesse óculos de visão noturna, raio-x e todos os superpoderes visuais juntos. E se você achou isso impressionante, espere até conhecer seu golpe especial. Suas garras se movem na velocidade de uma bala, com tanta força que criam bolhas explosivas na água. Esse fenômeno é tão poderoso que pode até quebrar vidro de aquário. É simplesmente fascinante como a natureza criou uma criatura tão extraordinária, não é mesmo? Comunicadores sofisticados. Você já parou para pensar que existem animais tão incríveis por aí que parecem ter saído de um filme de ficção científica?
Pois é, hoje vou te contar sobre algumas das adaptações mais fascinantes do reino animal e garanto que você vai ficar de queixo caído. Vamos começar falando dos golfinhos, verdadeiros mestres da comunicação. Imagina só, cada golfinho tem sua própria assinatura sonora, como se fosse um nome único. E não para por aí. Eles conseguem imitar essas assinaturas para chamar outros golfinhos, tipo quando a gente chama um amigo pelo nome. Incrível, né? Mas espera, tem mais. Em algumas regiões da Austrália, os golfinhos fazem algo que vai te deixar impressionado. Eles usam esponjas marinhas como ferramentas. As mães ensinam as filhas a colocar essas esponjas na ponta do focinho para se protegerem enquanto procuram comida no fundo do mar. É uma verdadeira tradição que passa de geração em geração. Animais com adaptações para ambiente extremo. Agora, prepare-se para conhecer uma criatura que parece ter saído de um conto de fadas. O peixe-gelo da Antártida. Esse pequeno ser é o único vertebrado conhecido que não tem hemoglobina no sangue. Isso mesmo que você ouviu. O sangue dele é completamente transparente. Para compensar essa característica única, ele desenvolveu um coração maior e um sistema circulatório super eficiente. Não é à toa que ele consegue sobreviver nas águas geladas do Polo Sul. E se você acha que isso é impressionante, espere até conhecer o Fennec, a raposa do deserto do Saara. Esse pequeno animal tem orelhas tão grandes que parecem antenas parabólicas, mas não é só para ficar bonito, não. Elas funcionam como verdadeiros ar-condicionados naturais. E os rins deles são tão eficientes que praticamente não precisam beber água, conseguindo toda a hidratação necessária através dos alimentos. A natureza é mesmo surpreendente, não é? Cada uma dessas adaptações nos mostra como a vida encontra um jeito de prosperar nos ambientes mais desafiadores. E pensar que isso é apenas uma pequena amostra do que existe no nosso planeta. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essas descobertas incríveis, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Regeneração e Autocura. Você já se perguntou como seria incrível se pudéssemos regenerar partes do nosso corpo como um super-herói? Bem, existe uma criatura que faz exatamente isso na vida real. E não é ficção científica. Deixa eu te apresentar o axolote mexicano. Uma salamandra que parece ter saído direto de um desenho animado, mas que possui superpoderes que deixariam qualquer cientista boquiaberto. Imagina só, esse pequeno anfíbio consegue regenerar praticamente qualquer parte do seu corpo, membros, órgãos e até mesmo partes do cérebro. E o mais impressionante, ele faz isso sem deixar cicatrizes. Enquanto nós, humanos, ficamos com marcas até de pequenos cortes, o axolote simplesmente reseta suas células para um estado embrionário e reconstrói tudo do zero, como se estivesse usando uma impressora 3D biológica. Mas espera, tem mais. Você conhece aquela expressão se fazer de morto? O bicho folha ambulante levou isso para outro nível. Esse inseto incrível não só se parece com uma folha seca, como também imita perfeitamente o movimento de uma folha ao vento. É tipo um ator profissional da natureza. Alguns até desenvolveram manchas que parecem danos em folhas reais. É praticamente um mestre do disfarce. E falando em sobrevivência, deixa eu te contar sobre o diabo espinhoso da Austrália. Esse pequeno lagarto desenvolveu uma tecnologia de coleta de água que faria qualquer engenheiro ficar com inveja. Sua pele é coberta por minúsculos espinhos que funcionam como um sistema de irrigação natural, direcionando até mesmo a menor gotinha de orvalho direto para sua boca. É como ter um sistema de captação de água em miniatura. A natureza é simplesmente fascinante, não é mesmo?
E pensar que essas adaptações estão ajudando cientistas a desenvolver novas tecnologias para a medicina regenerativa e sistemas sustentáveis de coleta de água. Se você ficou tão impressionado quanto eu com essas maravilhas da natureza, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários qual dessas adaptações você achou mais incrível. Olá, pessoal! Já pensaram como a natureza é simplesmente incrível? Hoje vou compartilhar com vocês algo que me deixa completamente fascinado: o poder extraordinário da adaptação dos seres vivos. Sabe aquele momento em que você enfrenta um desafio e pensa que é impossível superá-lo? A natureza nos ensina diariamente que sempre existe um caminho. Cada criatura no nosso planeta desenvolveu sua própria estratégia única de sobrevivência. E isso é simplesmente genial. Imagina só, enquanto alguns animais desenvolveram a capacidade de sobreviver em temperaturas extremamente baixas, outros conseguem prosperar no calor escaldante do deserto. Alguns criaram mecanismos de camuflagem tão perfeitos que parecem invisíveis, enquanto outros desenvolveram habilidades de cooperação que fariam qualquer equipe de trabalho ficar com inveja. E o mais incrível, essas adaptações não são apenas curiosidades da natureza. Elas são verdadeiras bibliotecas vivas de soluções que têm inspirado algumas das mais impressionantes inovações tecnológicas da humanidade. Cientistas e pesquisadores frequentemente se voltam para essas maravilhas naturais em busca de respostas para nossos próprios desafios. Mas aqui vem um alerta importante. Cada espécie que perdemos é como queimar um livro único e insubstituível de conhecimento. Um livro que levou milhões de anos para ser escrito pela evolução. E, infelizmente, estamos perdendo essas bibliotecas numa velocidade alarmante. Em tempos de mudanças climáticas e desafios ambientais crescentes, precisamos mais do que nunca aprender com essas adaptações naturais. Cada espécie tem uma história de superação para contar, uma lição de resiliência para nos ensinar. A conservação da natureza não é apenas sobre preservar a beleza do nosso planeta, embora isso já seria motivo suficiente. É sobre proteger um patrimônio de conhecimento que pode ser crucial para nosso próprio futuro como espécie. Quando observamos a incrível diversidade de vida ao nosso redor, percebemos que a natureza sempre encontra um caminho. Não importa quão difícil pareça o desafio, há sempre uma solução esperando para ser descoberta. E você, já tinha parado para pensar sobre isso? Como a natureza tem inspirado sua vida? Compartilhe nos comentários suas reflexões e experiências. Juntos, podemos aprender mais sobre essas maravilhas naturais e, mais importante, trabalhar para preservá-las para as futuras gerações. Até o próximo vídeo.